Edgar, beleza? Boa tarde aí, boa tarde, tudo certo? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live de sexta-feira Escrever com Qualidade. Vou pedir para você esperar um pouquinho, a gente já vai começar, esperar o pessoal chegar aí. Vamos falar sobre a forma mais simples de você conseguir 100% na sua redação. Então, se você está se preparando para o concurso, está fazendo uma prova de mestrado, doutorado, enfim, tem um filho se preparando para o Enem, enfim, chama ele aqui, tá certo? Compartilhe isso com seus amigos que, enfim, que tem esse interesse, porque nós vamos falar sobre isso. A forma mais simples de você conseguir 100% na sua redação, beleza? Vou contar uma história que aconteceu comigo, tá certo? Que me garantiu, tá certo, o ingresso num concurso que eu fiz alguns anos atrás. E, enfim, é um método que eu utilizei, que é muito simples, que você também pode utilizar, que vocês também podem utilizar, tá certo? Para conseguir a aprovação de vocês, para conseguir fechar a redação, porque a gente sabe como a redação é crucial em qualquer concurso, qualquer coisa assim, né? Ela realmente faz a diferença, né? Muitas vezes as pessoas é aquilo que vai decidir se você vai estar na lista de aprovados ou não, vai ser a redação, tá certo? Então, enfim, mostrar aqui um pouco aqui, ó, tô aqui no meu futuro escritório, beleza? E aí, Kátia entrando. E aí, Kátia, tudo bem? Galera, eu tô aqui no meu futuro escritório, tá meio bagunçado aqui ainda. Não sei se vocês sabem, mas eu me mudei. Eu morava em BH, agora eu tô morando em Uberlândia. Me casei, né? Juntei com a minha noiva, com a minha companheira. E não sei se você já viu algumas fotos, quando eu postando aí dela e tal. Então, tô aqui organizando as coisas da nova casa, colocar os livros, fazendo as mudanças, né? Tem coisa lá em Belo Horizonte que eu tenho que buscar. Enfim, estamos aqui e trabalhando bastante, escrevendo bastante. Esse ano está começando bem, com bastante trabalho aí, né? Eu também faço meus trabalhos como redator e tudo mais. Então, tá bem legal. Mas enfim, vamos ao que interessa, que eu quero, que é a forma mais simples de conseguir 100% na sua redação. Como você vai conseguir isso? Seja essa redação concurso público, seja um Enem, que talvez você, ou seu primo, seu sobrinho, seu filho está se preparando para fazer o Enem esse ano, ou mesmo uma prova de mestrado, uma prova de doutorado. Como você vai fazer uma redação e conseguir os 100%? Tá? Então eu vou Por que me autoriza a falar dessa questão, né? Eu vou contar uma história do concurso que eu fiz. Eu fiz um concurso há 11 anos atrás. Há 11 anos, né? Eu fiz um concurso para a Força Aérea Brasileira, para historiador da Força Aérea Brasileira. Eu sou formado em História, né? E, bem, esse concurso, é até bom dar um contexto assim do qual foi o momento que eu vi esse concurso, né? Eu estava no último ano da faculdade, eu tinha 23, 24 anos, no último ano da faculdade, me formando, e assim, minha vida basicamente estava um caos, né? Um caos, uma bagunça. Eu, na época, morava com a mãe do meu filho. Meu filho tinha 1 ano e meio, 2 anos. Eu tinha acabado de ter um filho. Eu era estudante, fazia estágio, dava aula em cursinho. Enfim, e a coisa, eu não tinha muita perspectiva, né, de quando eu me formasse, como é que ia ser, como é que eu ia conseguir sustentar meu filho, né? Porque aquelas aulas de cursinho era tudo muito instável. Uma hora rolava, outra hora não rolava. Uma hora eu conseguia substituir um professor, ganhava um pouquinho mais. E ainda tinha faculdade. E aí eu ia fazer o quê? Mestrado, doutorado. Enfim, as coisas estavam bem bagunçadas na minha vida. E eu lembro que um dia eu estava assistindo uma aula. Era uma aula de uma disciplina lá de história de alguma coisa, não lembro o que era. E eu comecei a professora começou a a professora começou dando aula ali, e eu meio que deixei ela falando assim no piloto automático, parei de prestar atenção e eu comecei a olhar para minha vida. E eu me surpreendi o tanto de coisa que eu tinha que fazer
o tanto de coisa que eu tinha que arrumar, o tanto de demanda que eu tinha que dar conta, enfim, né? A vida. Eu falei, cara, minha vida tá uma bagunça. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tô me formando, cara, tem meu filho, tem a conta X, tem a conta Y, o que vai acontecer? Enfim, eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande, assim, né? Eu considero, eu sou uma pessoa de fé, né? E nessa hora eu ouvi uma voz, vamos colocar uma voz, uma intuição, uma coisa que veio assim, de algum lugar aqui de dentro, dizendo: Thiago, não se preocupa, eu vou arrumar a tua vida. Vê essa voz. Thiago, não se preocupa, eu vou arrumar a tua vida. E olha, aí eu, né, continuei seguindo na aula e tudo mais. Aquilo me deu uma tranquilidade, não sei porquê, não tinha nada de concreto ali, mas aquela voz dizendo: eu vou arrumar a tua vida, me deu uma tranquilidade. E nesse dia eu cheguei em casa, a mãe do meu filho pegou e falou assim: olha só, eu vi um concurso aqui que pode te interessar. Eu falei, é mesmo, e eu não costumava fazer concurso, eu nunca fui concurseiro, entendeu? Eu não costumava procurar concurso nem nada, mas ela falou: tem um concurso aqui que pode interessar. Eu falei, até porque historiador, não tinha muito concurso para historiador, não sei professor, né? Ela falou, é um concurso para aeronáutica. Eu falei, aeronáutica? Tem uma amiga minha que fez esse concurso, é muito bom e paga muito bem. Eu falei, opa, isso me interessa, paga muito bem, né? Deixa eu ver esse concurso. Aí eu vi lá, era um concurso para historiador da aeronáutica, né? Tinham 3 matérias ali, que era história, eu estava fazendo história. Tinha 4 anos que eu estava estudando história. Redação, né? E o português, a língua portuguesa. Eu falei, 3 matérias, tranquilo. E tinha uma vaga. Era uma vaga para o Rio de Janeiro. Eu morava em BH. Foi uma vaga para o Rio de Janeiro. Eu olhei e falei, história, já estou fazendo história tem 4 anos. Redação eu escrevo, né? Sempre escrevi bem. Não é à toa que hoje eu estou aqui a escrever com qualidade. E língua portuguesa. Eu falei, tem que estudar língua portuguesa. Beleza, eu vou estudar língua portuguesa, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar frequentando as aulas de história, eu vou fazer esse concurso e eu vou passar. Nessa hora veio aquele clique, eu vou arrumar a tua vida. Eu falei, eu vou passar nesse concurso. Eu vou passar. E vou morar no Rio, porque eu gostava do Rio e tudo mais. E acabei, enfim, dando spoiler aqui, acabei passando e indo pro Rio. Mas beleza, e eu comecei a me preparar, né, para fazer essa redação. Agora, eu sabia que o seguinte, que eu precisava de fechar todas as matérias, né? Eu precisava de fechar aquelas matérias. Tá? Por quê? Era uma vaga só. E eu não tinha prova de título. Eu só tinha a graduação que eu ia completar no final daquele ano. Né? Eu não tinha mais nada. Eu não tinha mestrado, doutorado, especialização, nada. Eu tinha somente a graduação. Então, a única coisa que me permitiria chegar na primeira colocação era a minha prova. Eu não iria conseguir pontuação de mais nada. Era só a prova. Então eu tinha que fechar aquela prova, não tinha outra escolha. E eu me preparei para fechar a prova, né? E aí, beleza. Chegou o dia da prova, eu estava bem preparado, história, estava bem preparado, como eu estava fazendo o curso, né? Redação eu estava escrevendo, praticando. E o português, né? Mas vamos focar aqui na redação, tá certo? Como é que eu fiz? Como é que eu fiz para poder fechar essa redação? Como é que eu falei? Eu cheguei na prova com essa mentalidade. Com esse objetivo. Eu tenho que fechar essa prova. Eu tenho que escrever essa redação aqui e eu tenho que tirar uma redação 100%. Tá? E aí eu pensei na seguinte questão. Foi a minha pergunta na hora que eu comecei a fazer. Eu pensei o seguinte, olha, como é que eu vou fazer uma redação 100%? Eu não posso errar. Concorda? Porque o critério da redação, você tem que se adequar ao tema e tudo mais, você tem que, enfim, isso aí é mais tranquilo. A grande questão é que um erro ortográfico, um erro de pontuação, um erro de concordância, um erro de sintaxe vai fazer você perder ponto. Então eu falei, eu não posso errar nada, eu tenho que fazer uma redação sem erros. Então, a minha grande pergunta foi, qual é a maneira mais garantida de eu escrever essa redação aqui sem errar? Como é que eu posso colocar o meu pensamento
né? Adequar ao tema, colocar uma discussão aqui na minha redação, discutir um tema, desenvolver um tema, de uma maneira garantida que eu não erre. Porque vocês concordam comigo que se você fizer isso, se você escrever uma redação, desenvolver o seu tema, claro, com adequação ao tema e tudo mais, sem errar nada, você vai fechar a sua redação, né? Então essa foi a minha pergunta. Qual a maneira mais garantida para escrever essa redação sem errar, né? E aí, a resposta foi a seguinte: eu vou escrever da maneira mais simples possível. Eu vou escrever da maneira mais simples possível, porque se eu escrever da maneira mais simples possível, eu, com certeza, não vou errar a redação, não vou errar nada nessa redação. Não é não, Josivaldo? Josivaldo acabou de entrar aí. Josivaldo estava conversando com ele ontem sobre isso. É ou não é, Josivaldo? Então, eu escrevendo de maneira simples, com certeza, eu não iria errar aquela redação, nada naquela redação, e eu iria conseguir o meu 100%, tá certo? Então, este foi o segredo, tá? A maneira mais simples de conseguir 100% na sua redação é escrever da maneira mais simples possível. A maneira mais simples de conseguir 100% na sua redação é escrever da maneira mais simples possível. O que é que significa escrever da maneira mais simples possível? Bem, você vai escrever principalmente frases curtas, entendeu? Às vezes você tem uma ideia muito elaborada, né? E você quer trabalhar essa ideia numa só frase. Uma ideia com várias nuances e contrapontos. Você quer trabalhar essa ideia em uma só frase. O que acontece? Essa frase, a estrutura dessa frase fica muito complexa. As ligações sintáticas, né, do sujeito com o verbo, do verbo com o predicado, tudo começa a ficar complexo. Você começa a inserir elementos entre o sujeito e o verbo. E aí, por exemplo, você tem um sujeito no início da frase, isso é muito comum, e aí você faz um contraponto ali no meio do sujeito, e o verbo vai aparecer só no final, quase no final da frase. Ou então você começa com o verbo na voz passiva, e o sujeito está no meio da frase. Enfim, você tem uma estrutura sintática complexa. E quanto mais complexa for a sua estrutura sintática, mais chances tem de você errar. Tá certo? Mais chances tem de você errar na concordância, por exemplo. A concordância, se você parar para pensar, é uma coisa simples. Eu sou, nós somos. Sujeito simples, verbo no singular. Sujeito composto, sujeito no plural, no caso, né? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, sujeito composto, verbo no plural. Tá certo? É tudo muito simples. O problema é quando você escreve uma frase e você não sabe qual é o sujeito daquele verbo ali. Você tem um verbo, ele está no singular. Aí você olha para a sua frase e você já não sabe qual é o sujeito daquele verbo. Aí você não sabe se o sujeito está no plural ou no singular. Aí como é que você vai acertar? Como é que você vai garantir que a sua concordância está certa? Né? O mesmo vai para a concordância nominal. Enfim, quanto mais simples for a sua frase, né, menos chance você tem de errar essas coisinhas bobas, que são as coisas que vão tirar os seus pontos no final ali. Entendeu? Então, frases curtas que trabalhem uma ideia. Né? Escreva de maneira simples para tirar 100% na sua redação. Ponto. Escrevendo de maneira simples, vírgula, você garante que não haverá erros. Ponto. Eu estou simulando aqui uma redação, né? Então, frases simples, frases curtas, com uma ideia somente, entendeu? Vá quebrando toda a complexidade da sua argumentação em pequenas frases, tá certo? E, enfim, voz ativa, né? Dê preferência à voz ativa, eu sou, né? Na qual o sujeito ele executa a ação. É mais fácil de você acertar. E é isso, evite termos muito complexos, entendeu? Vá fazendo aquele feijão com arroz.
E no final da sua revisão, tem aqui uma dica de ouro para você não deixar passar nenhum errinho. Preste atenção nessa dica. E essa dica vale para a hora da sua redação, como para toda a sua vida. Tá? Ela vai melhorar em 100% a sua escrita, a sua compreensão de português, a sua pontuação e a própria coerência das suas ideias. Eu vou te passar a dica agora, presta atenção, hein? E pratica. Releia o seu texto em voz alta. Releia o seu texto em voz alta. Porque quando você relê o seu texto em voz alta, quando você revisa o seu texto em voz alta, você está com os olhos lendo, você está falando o seu texto, você está escutando o seu texto. Você está com 3 sentidos ali, ó. Entendeu? Você está com a grande parte das suas faculdades mentais focada no seu texto. Não é só a sua visão, não é só a sua imaginação. Tá? Você tem outros suportes ali para a sua imaginação, para poder pegar aqueles pequenos errinhos, para poder achar os erros de coerência, para poder entender que aquela vírgula de repente está fora de lugar. Entendeu? Então, revise o seu texto em voz alta. Mas eu estou na prova, eu vou revisar em voz alta, eu vou incomodar as outras pessoas? Não, você não vai revisar em voz alta, falando muito alto, mas você vai revisar baixinho, de maneira que você consiga escutar o que você está falando. Você vai falar bem baixinho mesmo, só para você escutar, para não incomodar ninguém. Entendeu? Sabe? Também funciona. Né? Não é para você esgoelar, não é o volume, é o fato de falar e escutar aquilo que você escreveu. Isso faz toda a diferença, pessoal. Isso faz toda a diferença para a prova e para a sua vida. Revise o seu texto em voz alta. Tá certo? Então, final da história. O que aconteceu com a minha redação? Com a minha prova, eu passei em primeiro lugar nesse concurso. Entendeu? Consegui a única vaga que tinha. E sabe qual foi a minha diferença para a segunda colocada? 0,5 pontos. Eu tirei 10 na redação e ela tirou 9,5. Entendeu? Eu tirei 9,5 na prova de história, porque eles, enfim, não vem ao caso, eles anularam uma questão lá que foi ridícula. Eu tirei 9,5 na prova de história. Eu tirei 10 na prova de português. Eu tirei 10 em redação. E a segunda colocada tirou as mesmas pontuações, mas tirou 9,5 na redação. E eu consegui passar. Entendeu? Então, a redação fez a diferença. A redação foi o que me garantiu na aeronáutica, onde eu fiquei por 8 anos. Né? Era um período temporário. Aprendi muito lá. Realmente, consegui arrumar boa parte da minha vida. Essa parte financeira, eu consegui realmente arrumar. Né? Consegui ter condições de criar o meu filho. Tive uma experiência muito boa no Rio de Janeiro, né? Uma cidade que eu gosto muito, apesar de, infelizmente, né, todos os problemas de lá. Enfim, tudo porque eu consegui, né, identificar qual era a melhor forma, a forma mais garantida de eu fechar minha redação com 100%. E a forma mais garantida é essa. Escreva simples. Escreva simples, porque assim você reduz a quase zero as suas chances de errar. E, no finalzinho ali, revise em voz alta. Porque aí você garante que não vai ter erro nenhum. Beleza? Quem gostou da história? Quem gostou dessa história, manda um joinha aqui pra nós. Quem gostou dessa história, de repente quer ouvir outra história bacana, que envolva, né, essas dicas importantes aí pra você, dá um joinha pra nós. A Kátia aí gostou. Alessandra. Luz. Bacana. Muito bacana. Pessoal, então é isso. Fico feliz aí. Apliquem essas. Se você não for fazer prova agora, tá certo? Aplique essa revisar em voz alta. Isso faz toda a diferença. Beleza? E olha, compartilha essa live com seu colega que está se preparando para um concurso. Compartilha essa live com seu primo, com seu sobrinho, com seu filho, que vai fazer Enem esse ano. Beleza? Compartilha essa live e vamos ajudar a espalhar essas dicas, esses conhecimentos aí para mais gente. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejar a todos um bom final de semana. Eu tenho muita coisa para arrumar aqui em casa,
Mas qualquer coisa, ó, eu estou aqui com vocês. Então qualquer dúvida, só perguntar. Beleza? Até mais!